Eu sou médico em um hospital especializado no tratamento de câncer e trabalho no turno da noite, o que é sempre difícil para a mente e o corpo. Ao longo dos anos, vi de tudo. Pacientes que lutam bravamente contra a doença, famílias em desespero e o inevitável, a morte. Mas o que aconteceu comigo naquela noite é algo que nunca consigo esquecer. Algo que foi além da medicina, além da dor física, algo que envolve o inexplicável. Era uma noite gelada, como todas as outras, quando entrei para o meu turno. O hospital estava quase vazio, exceto pelas luzes fracas dos corredores e as máquinas de monitoramento que ficavam em constante alerta. Como sempre, os pacientes que estavam mais próximos do fim estavam internados em uma ala isolada, uma área silenciosa, onde a dor era mais visível no rosto das pessoas, mas ninguém falava sobre ela. Muitos pacientes estavam em estado terminal, e já era comum ver a morte rondando esses quartos. Aquela noite, havia um paciente que se destacava. Seu nome era Senhor Barbosa, um homem idoso, com os olhos opacos e a respiração pesada. O câncer havia consumido sua vida por meses. Seu corpo estava magro, quase esquelético, mas havia algo em seus olhos, um brilho estranho que parecia estar em desacordo com o estado do resto de seu corpo. Ele estava consciente, mas completamente paralisado, incapaz de se mover. A equipe o monitorava constantemente, mas todos sabiam que ele estava se aproximando do fim. 10 minutos depois de minha chegada, um enfermeiro me chamou para o quarto do Sr. Barbosa. Ele estava em agonia, mais do que o normal. O monitor mostrava sinais de vida irregulares, mas seus olhos estavam fixos no canto do quarto, como se algo o observasse ali. Quando entrei, ele me olhou, mas não com um olhar de sofrimento. Era como se ele visse algo que eu não podia ver. Algo estava acontecendo. Eu não sabia o que era, mas o ar parecia denso, quase insuportável, e o calor do quarto parecia ter aumentado inexplicavelmente. Ele não deveria estar vendo isso, murmurou a enfermeira. Toda noite ele faz isso. O Sr. Barbosa estava em transe, seus olhos fixos no vazio. Ele começou a murmurar algo baixinho, palavras que eu não conseguia entender, mas havia um tom em sua voz que não parecia humano. Era como se alguém, ou algo, estivesse falando através dele. Eu tentei acalmá-lo, mas ele parecia alheio, como se estivesse falando com uma presença invisível. Ele não me olhava mais, apenas fixava os olhos no mesmo ponto. Foi então que ouvi algo, um sussurro, vindo de algum lugar atrás de mim. Olhei rapidamente, mas não havia ninguém na sala, a não ser o paciente e eu. O ar estava pesado, denso. Uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Como se a morte estivesse pairando ali, não só na forma do paciente, mas como uma presença tangível, quase física. Eu vi algo se mover na sombra do quarto, algo que não conseguia distinguir, mas que estava lá, observando. O Sr. Barbosa começou a se convulsionar e as máquinas começaram a apitar. Sua respiração acelerou de forma assustadora e, de repente, ele sentou na cama com uma força sobrenatural. Seus olhos estavam completamente negros e ele virou a cabeça para mim sem mexer o resto do corpo. Sua boca se abriu, mas o som que saiu não foi dele. Era uma voz grave, gorgolejante, como se algo estivesse tentando sair de seu corpo. Não há mais volta. A hora chegou. Eu tentei intervir, tentando acalmá-lo, mas algo em seu olhar me paralisou. O ambiente estava abafado e as luzes começaram a piscar. No momento em que ele deu seu último suspiro, um som que jamais poderei descrever encheu a sala. Não era um som físico, mas uma vibração, algo que parecia vir de dentro da própria parede, do próprio chão. Uma pressão intensa tomou conta do quarto. Naquele instante, uma sombra apareceu na parede do lado oposto ao leito do Sr. Barbosa. Eu vi algo, uma forma que se movia lentamente, como se fosse uma fumaça densa, mas mais viva.
Uma silhueta de um ser humanoide, sem rosto, sem corpo, mas com uma presença avassaladora. Eu não podia me mover, não podia respirar. Eu vi aquela sombra se aproximar do corpo do Sr. Barbosa, e em um instante ela desapareceu. Após sua morte, o clima no hospital mudou. Aquela noite foi só o começo. O que eu e os outros médicos não sabíamos é que o Sr. Barbosa não era o único a ter visões estranhas, e não era o único a ser visitado por algo que não pertencia àquele lugar. Durante as semanas seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Pacientes que estavam em coma há semanas acordavam de repente e começavam a murmurar sobre o Homem da Sombra, uma figura que parecia estar ali, no hospital, o tempo todo. Eles diziam que ele os observava, que ele falava com eles em suas camas, dizendo que estavam prontos para a jornada. Em uma noite, outro paciente, a senhora Oliveira, uma senhora com câncer de pulmão, foi vista levantando da cama, sorrindo para algo que não existia. Quando perguntei a ela com quem estava conversando, ela respondeu com um sorriso triste. Ele disse que já é hora. 5 minutos depois, ela morreu. A coisa estava lá, observando, esperando. Todos os pacientes dessa ala começavam a relatar experiências semelhantes e as enfermeiras apavoradas começaram a se recusar a trabalhar no turno da noite. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não sabia o quê. Nenhum de nós sabia. Mas uma coisa ficou clara. A morte não era mais só um evento natural ali. Algo mais estava presente no hospital. Algo que tirava as almas daqueles que estavam prestes a partir. Algo muito antigo, que não entendíamos, mas que estava nos observando, esperando pela próxima vítima. E uma noite, quando o hospital estava silencioso, eu ouvi o sussurro de uma voz, vindo do corredor vazio. Era uma voz familiar. Era a voz do Senhor Barbosa. Ele disse, em um sussurro gorgolejante, com a mesma tonalidade que tinha em seus últimos momentos: "Agora você também faz parte disso. Está marcado." Eu sou um médico de emergência há mais de 15 anos e, durante todo esse tempo, vi coisas que a maioria das pessoas jamais acreditaria. Mas o que vou contar não é algo que pode ser facilmente explicado e talvez eu nunca consiga entender completamente o que aconteceu naquela noite. A maioria dos médicos que trabalham em turnos noturnos já passaram por experiências estranhas, mas a minha experiência me marcou para sempre. Foi a noite em que o terror não foi só físico, mas algo muito além da compreensão humana. Era uma noite fria e silenciosa de inverno. O hospital estava mais vazio do que o normal, com poucos pacientes chegando. Estava em um turno de 12 horas e às 2 da manhã já se aproximavam quando uma ambulância entrou pela porta de emergência. O paramédico, com o rosto pálido, saiu do veículo acompanhado de um homem, seu paciente. Ele parecia quase normal, embora tivesse uma expressão estranha, um pouco como se estivesse em transe. O paramédico estava nervoso, visivelmente inquieto, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. "Você pode dar uma olhada nele? Ele está... bem, não sei como descrever. Está diferente." O paciente estava em uma maca, sem qualquer ferimento visível, mas seus olhos estavam completamente vidrados, como se algo estivesse ali, mas ele não estivesse vendo o mundo ao seu redor. Ele não se movia, exceto por um leve movimento involuntário de suas mãos. O mais perturbador, porém, era a sua pele. Ela estava pálida, quase translúcida, mas havia marcas escuras em seu pescoço, como se tivessem sido feitas por algo afiado. Levei-o para uma sala de exame e comecei a fazer as perguntas habituais. "Como aconteceu? Quando começou a sentir os sintomas?" Mas ele não respondeu. A sala estava abafada, como se o ar tivesse se tornado mais denso, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Enquanto tentava realizar um exame neurológico, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim.
O homem não tinha batimento cardíaco. Ele estava vivo. Eu sabia disso, mas não havia pulsação. Não conseguia entender. O monitor cardíaco estava completamente em silêncio. Em pânico, olhei para as enfermeiras e pedi ajuda. Mas antes que pudesse gritar, uma coisa ainda mais estranha aconteceu. O paciente se levantou de repente. Foi como um movimento de um corpo que não se importava com as leis da física. Ele se ergueu com uma força sobrenatural. Seus olhos agora brilharam de uma forma alienígena. E então, sua boca se abriu. Não era uma boca comum. As mandíbulas dele se alargaram de uma maneira impossível, como se a sua carne estivesse se distendendo. A boca dele se abriu, não com um som de dor, mas com um som estranhamente distante, como se algo estivesse se libertando de dentro de seu corpo. Eu não consegui respirar. A enfermeira ao lado de mim estava em choque, os olhos arregalados, sem conseguir se mover. Eu tentei correr para a porta, mas algo parecia me segurar no lugar. Eu não conseguia mais me mexer. Foi então que o paciente falou, mas não com sua própria voz. A voz que saiu de sua boca era profunda, grave e não humana. Ele disse: "Você não deveria ter vindo aqui. Fui jogado para trás por uma força invisível, como se algo estivesse me puxando para dentro daquele corpo. Eu estava lutando para respirar, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo que eu sentia era o ar gelado e a dor de uma presença que não era deste mundo." O homem, ou o que quer que fosse aquilo, continuava a falar, mas suas palavras não faziam sentido. Eu ouvi algo sobre marcas antigas, sacrifícios, vidas roubadas. Eu não entendia. Eu só queria sair dali. Eu consegui me soltar, mas ao olhar para trás, vi o paciente deitado de novo na maca, como se nada tivesse acontecido. Ele estava ali, mas de alguma forma ele não parecia mais humano. Seus olhos estavam fechados e seu rosto estava pálido novamente, sem qualquer sinal de vida. Mas a sensação de que ele ainda estava me observando, me perseguindo, foi impossível de ignorar. Quando as autoridades chegaram para investigar, nada foi encontrado. Não havia registros do paciente, nem história médica que explicasse o que aconteceu. Eu pedi para que eles examinassem o monitor cardíaco, mas estava completamente fora do ar. Não havia nenhum registro do que acontecera naquela noite. Mas o mais perturbador de tudo é que, desde aquele turno, algo mudou em mim. Eu vi o que não deveria ver. Algo se quebrou dentro de mim, algo que nunca pude compreender completamente. Às vezes, no silêncio das noites, ainda ouço aquela voz. Ela não é humana. E de vez em quando eu juro que vejo os olhos daquele paciente em minha janela, olhando para mim. E então, como sempre, ele sussurra: "Você não deveria ter vindo aqui." Eu sou médico de emergência há anos. Trabalhar em um hospital de emergência não é para os fracos. É uma rotina implacável, onde a frieza e a racionalidade se tornam suas únicas aliadas. Mas, ao longo dos anos, comecei a perceber algo que os livros de medicina não mencionam, algo que nenhum treinamento foi capaz de me preparar. O peso do sofrimento humano, a energia densa que se acumula nesses lugares onde vidas e mortes se cruzam. Uma noite, no turno da madrugada, a sala de emergência estava mais cheia do que o normal. As camas estavam lotadas, os gritos ecoavam pelos corredores e as luzes fluorescentes piscavam intermitentemente, criando um ambiente opressor. Fui chamado para atender um homem de meia idade, um paciente que havia sido trazido pela ambulância depois de um acidente de carro. O impacto havia sido brutal e sua condição era crítica. Ele estava consciente, mas em um estado de agonia visível. O sangue manchava suas roupas e os monitores estavam alertando para falhas nos sinais vitais. Era mais um caso de emergência, uma vida em risco, mas havia algo no ar que eu não conseguia identificar. Algo pesado. Enquanto eu e minha equipe tentávamos estabilizar o paciente, comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo.
Ele parecia estar consciente, mas seus olhos estavam fixos em um ponto específico do teto, como se estivesse vendo algo além de todos nós. Ele não reagia a nada que eu dissesse. A dor era insuportável, mas ele não a demonstrava de maneira normal. Ele estava em transe, e suas palavras começaram a se arranhar em seus lábios, como se não viessem dele, mas de um lugar distante. "Eles estão aqui", murmurou ele, sua voz rouca e quebrada. O que ele disse, no entanto, não fazia sentido. "Quem está aqui?" Perguntei, tentando desesperadamente interromper o delírio. Mas ele não respondeu. Seus olhos continuaram a brilhar com um foco obsessivo em um ponto invisível no teto. Foi quando tudo começou a ficar realmente estranho. A temperatura da sala caiu abruptamente. Eu senti um arrepio intenso percorrendo minha espinha. Os monitores começaram a apitar de forma errática e uma sensação de pressão tomou conta do ambiente. Um silêncio gelado se instaurou, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, mais denso. Eu tentei focar, tentei fazer meu trabalho, mas sentia que algo estava errado. Algo invisível estava ali conosco. De repente, o paciente deu um grito ensurdecedor. Não era o grito de dor, mas algo muito mais profundo, algo que parecia vir de uma parte dele que eu não podia alcançar. "Eles vão levar a minha alma!" Ele gritou, seus olhos se arregalando enquanto seu corpo se arqueava involuntariamente. Eu vi uma força inexplicável se apoderando dele, como se algo estivesse lutando para sair de dentro de seu peito. Os monitores começaram a registrar picos de atividade elétrica no cérebro, mas nenhum de nós podia entender o que estava acontecendo. As enfermeiras que estavam comigo começaram a se afastar lentamente, suas faces pálidas e seus corpos tremendo. Eu, que sempre me orgulhei de minha resistência, também comecei a sentir uma pressão no peito, como se estivesse sendo observado por algo que não era humano. O ar estava carregado, pesado, e o silêncio era palpável. E então, ele parou de respirar. Um pico de silêncio absoluto. O monitor cardíaco se apagou, mas o que aconteceu a seguir me deixou sem palavras. Enquanto os médicos e enfermeiras tentavam reanimá-lo, algo mudou. Não era um fenômeno físico. Eu vi o rosto do paciente, seu corpo agora sem vida, e por um momento ele parecia estar sorrindo. Um sorriso macabro, não de um homem que acabou de morrer, mas de algo que estava alheio à sua condição humana. Era como se sua alma tivesse deixado seu corpo, mas a sua essência permanecesse ali, vigiando, observando. Por alguns segundos, o ambiente inteiro pareceu distorcer. Eu senti como se estivesse sendo puxado para uma realidade paralela. Uma realidade onde as leis da física não se aplicavam, onde o sofrimento e a morte não eram mais naturais, mas algo manipulado por forças que eu não entendia. As paredes pareceram se aproximar, o ar ficou mais denso, e o que eu vi depois? Nunca vou conseguir esquecer. Eu vi figuras sombrias, como sombras que se arrastavam pelas paredes, escuras e inumanas. Elas se moviam lentamente, como se estivessem observando cada um de nós, e em seus olhos eu vi uma maldade que não era deste mundo. Eu não sabia o que era, mas algo dentro de mim sabia que aquilo era a morte, e que no momento em que eu tivesse contato com essas presenças, minha alma também estaria perdida. Foi quando percebi que a verdadeira batalha não era pela vida daquele paciente. A verdadeira batalha era pelo que ele havia deixado para trás e pela energia que ele havia liberado ao falecer. Eu sabia que algo o havia levado, mas não era apenas o seu corpo. Era algo mais profundo, algo que não estava disposto a deixar esse hospital. Nos dias seguintes, tudo ficou ainda mais estranho. As enfermeiras começaram a relatar episódios de figuras sombrias, rondando os corredores, pacientes em estado terminal falando sobre aqueles que vêm buscar, e, em alguns casos, até descrevendo pessoas que não existiam fisicamente, mas estavam presentes, vigiando-os. As mortes se tornaram mais pesadas, como se o hospital tivesse se tornado um lugar onde o limiar entre a vida e a morte fosse muito mais fino. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo.
Algo estava muito errado ali. Algo havia sido desencadeado, e isso nos observava. Uma noite, depois de terminar meu turno, fui para casa, mas não consegui dormir. Havia algo em minha casa, um peso na atmosfera, como se algo tivesse me seguido. E então, ouvi a voz, uma voz familiar, vindo de algum lugar da escuridão. Você me viu. Agora você também pertence a eles. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. O hospital, que antes era apenas um lugar de trabalho, se tornou um campo de batalha espiritual, onde a linha entre vida e morte era embaçada, e onde as almas que partiram e as que estavam para partir já não sabiam mais onde estavam. Agora, toda vez que entro na sala de emergência, algo me observa. Algo que não posso ver, mas que sei estar ali, esperando por mais uma alma para tomar. E eu sei, com uma certeza angustiante, que estou marcado, e que a qualquer momento pode ser a minha vez. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!